Teologia em 10 minutos. A palavra escatologia, ela vem do grego scatos, que significa últimas coisas. Na teologia cristã, escatologia é o estudo dos eventos finais da história da raça humana. Conforme revelados por Deus nas Escrituras Santas, a volta de Cristo, a ressurreição dos mortos, o juízo final, o céu e o inferno é relatado. Para os cristãos conservadores, a escatologia não é simbólica no sentido literal, nem meramente espiritualizada. Ela é real, histórica, futura e literal. Conforme ensinado pelo próprio Jesus, também pelos apóstolos e profetizado pelos profetas. Primeiro tópico, a volta de Cristo, literal, visível e gloriosa. A Bíblia afirma, de uma forma inequívoca, que Jesus Cristo voltará fisicamente. Em Atos, capítulo 1, versículo 11, os anjos declaram: Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Ou seja, assim como ele subiu visivelmente, ele retornará visivelmente. Isso confronta doutrinas como o preterismo total, por exemplo, que afirma que a volta de Cristo já ocorreu espiritualmente no ano 70 depois de Cristo. Essa posição contradiz textos como o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Se todos verão, então não pode ter sido um evento invisível ou meramente simbólico. Segundo tópico, a ressurreição corporal dos mortos. A escatologia bíblica ensina a ressurreição literal do corpo, tanto dos judeus quanto dos ímpios. Jesus afirma em João, capítulo 5, versículo 28 e 29, que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Apóstolo Paulo reforça em 1 Coríntios, capítulo 15, que se não há ressurreição dos mortos, então, note bem, Cristo não ressuscitou. Isso confronta visões gnósticas, espiritualistas ou liberais, que negam a ressurreição física e reduzem a esperança cristã a um estado espiritual abstrato. Sem ressurreição corporal, meu irmão e minha irmã, o cristianismo perde a sua base histórica. Tome muito cuidado. Terceiro tópico, o juízo final, universal e definitivo. A Bíblia ensina claramente que haverá um juízo final, onde todos, absolutamente todos, prestarão contas diante de Deus. E em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, declara: Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Apocalipse, capítulo 20, descreve o grande trono branco, aonde os mortos serão julgados segundo suas obras. Isso confronta, meu irmão e minha irmã, doutrinas como o universalismo, que ensina que todos serão salvos, independentemente da sua fé em Cristo. Jesus, porém, afirma em Mateus 25, 46, ao contrário disso. Lá está escrito: E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Glória a Deus. Se a vida eterna é eterna, o castigo o é também. O texto usa a mesma palavra grega, você pode investigar. Quarto tópico, céu e inferno, destinos reais e eternos.
A escatologia conservadora afirma que céu e inferno são reais, não metáforas psicológicas. Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outro personagem bíblico. Em Mateus 9:48, por exemplo, ele o descreve como onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Negar o inferno é negar as próprias palavras de Cristo, então. Da mesma forma, o céu é apresentado como um lugar real, onde Deus habita com os redimidos. Apocalipse, capítulo de número 21. Quinto tópico: o reino de Deus e o milênio. Cristãos conservadores sustentam, em sua maioria, uma visão pré-milenista, entendendo o Apocalipse capítulo 20 como um período real, futuro, onde Cristo reina. Essa visão confronta o amilenismo simbólico, que espiritualiza completamente esse texto. Apesar de Apocalipse 20 mencionar 6 vezes um período de 1000 anos. A interpretação literal, então, respeita o princípio histórico, gramatical da exegese bíblica, e refutamos essa ideia. Sexto tópico: propósito da escatologia. A escatologia bíblica não foi dada para a especulação sensacionalista, mas para a santificação, vigilância e esperança. O apóstolo Pedro escreve na sua segunda carta, o capítulo 3, versículo 11, assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, que tipo de pessoas deveis ser? Era uma pergunta. A esperança da volta de Cristo motiva uma vida santa, fiel e comprometida com o santo evangelho de Cristo. Vamos concluir esse assunto hoje. A escatologia, segundo a Bíblia Sagrada, defendida pelo cristianismo conservador, afirma a volta literal da pessoa bendita de Cristo Jesus. A ressurreição corporal, claro. O juízo final acontecerá. O céu e o inferno são eternos. A autoridade absoluta das Escrituras é inegável. Qualquer doutrina que negue esses pontos enfraquece o Evangelho e relativiza a relação divina. Finalizo com as palavras de Jesus em Apocalipse 22:20. Certamente venho sem demora. Que a igreja responda como João respondeu lá no texto. Amém. Vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus vos abençoe na pessoa de Cristo Jesus. Teologia em 10 minutos.